Dotações seguras salvam vidas e mais dotações seguras poupam recursos. As dotações seguras vão para além do número de horas de enfermagem disponibilizadas, sendo importante incluir outras variáveis que afetam a prestação de cuidados de qualidade ao doente, como a carga laboral, o ambiente de trabalho, a complexidade dos doentes e o nível de qualificação dos enfermeiros. Há alguns estudos interessantes que mostram que quando um enfermeiro é adicionado ao sistema, geralmente ele contribui para se poupar dinheiro ao sistema. E basta pensar que se tivermos uma dotação adequada de enfermeiros numa enfermaria, num espaço qualquer do hospital, se este enfermeiro contribuir para 2 vezes por ano prevenir uma paragem cardiorrespiratória, já não falando na questão da vida salva, se houverem menos 2 pessoas a irem passar uma semana a uma unidade de cuidados intensivos, este enfermeiro tem o seu salário pago. Em 2011 foi publicado um guia de recomendações para o cálculo da dotação de enfermagem no Serviço Nacional de Saúde, acordado entre a Ordem dos Enfermeiros e o Ministério da Saúde. Para além das fórmulas a serem utilizadas nesse cálculo das dotações para os diferentes contextos de prestação de cuidados de enfermagem, pretendia-se a implementação de 5 experiências piloto. Após 3 anos sem essa implementação, o Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros transformou as suas recomendações em norma, aprovada em Assembleia Geral de 30 de maio de 2014. Esta alteração permite que a Ordem dos Enfermeiros passe a ter uma base legal nesta matéria, através da qual os enfermeiros gestores poderão exigir aos conselhos de administração mais recursos para os seus serviços, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao cidadão. Recorde-se que o Ministério da Saúde comprometeu-se a implementar uma experiência piloto no âmbito das dotações seguras em cuidados de saúde primários, numa relação direta com a implementação da metodologia de enfermeiro de família. Estamos neste momento a preparar um documento que clarifique o nível de qualificação dos enfermeiros para as várias unidades funcionais dos cuidados primários. O que pretendemos é definir, por um lado, como fazer a referenciação, por outro, o que é que cada enfermeiro especialista ou enfermeiro de família pode assegurar em termos de intervenções para normalizar e permitir uma reorganização dos cuidados de saúde primários em função da qualificação dos enfermeiros. Neste momento ainda é um trabalho que estamos a desenvolver internamente, junto com o Conselho de Enfermagem e com as mesas dos colégios, para fazer uma proposta, sobretudo de referenciação de doentes entre enfermeiros e entre enfermeiros e outros profissionais de saúde. Também as mesas dos colégios de especialidade da Ordem dos Enfermeiros têm desenvolvido algum trabalho no âmbito das dotações seguras. A mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Reabilitação está a reunir toda a informação que se encontra neste momento dispersa relativamente aos locais onde existe necessidade de ter enfermeiro de reabilitação. Para nós, neste momento, mais importante do que dizer tem que ter 1, tem que ter 2, tem que ter 3 enfermeiros de reabilitação, é dizer que têm que ter enfermeiros de reabilitação. Se nós precisamos de prestar cuidados de enfermagem de reabilitação aos nossos utentes, nós temos que ter enfermeiros de reabilitação. Após essa recolha, o Colégio irá elaborar documentos normativos para que os enfermeiros de reabilitação estejam nos contextos onde são necessários. Esta presença do enfermeiro de reabilitação vai seguramente trazer ganhos que podem, efetivamente, podem e devem traduzir maior segurança, maior qualidade de vida, porque para nós, enfermeiros de reabilitação, o próprio lema é que, efetivamente, nós não conseguimos só dar mais anos de vida às pessoas, mas, efetivamente, esses anos sejam com qualidade de vida. Porque, efetivamente, o que pretendemos é que os nossos pacientes, os nossos utentes, fruto dos nossos cuidados de enfermagem de reabilitação, possam ir menos vezes recorrer aos serviços de urgência, ser menos vezes internados, estarem mais tempo do ponto de vista funcional e mais independentes,
por força a que consigam realizar as suas atividades de vida diárias de forma mais autónoma e com maior qualidade de vida. Relativamente à especialidade de enfermagem de saúde materna e obstétrica, os ganhos em saúde já são perspectivados há bastantes anos, nomeadamente para a nossa área, em termos da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem, inclusivamente, alertado para o problema, não só em Portugal, mas que é um problema mundial, da escassez de enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, e para a necessidade de apostar no crescimento e fortalecimento deste grupo profissional para não colocar em perigo a acessibilidade e a qualidade dos cuidados de saúde e a concretização dos objetivos de saúde, tanto a nível nacional como a nível internacional. O enfermeiro Vítor Varela explica o que está preconizado para esta área. Uma enfermeira, na primeiro estadio do trabalho de parto, na primeira etapa do trabalho de parto, ou seja, na fase latente do trabalho de parto, uma enfermeira para 2 utentes em trabalho de parto. Já na fase ativa do trabalho de parto, ou seja, na condução desse mesmo trabalho de parto, o colégio preconiza uma enfermeira para uma utente em trabalho de parto. Nas áreas de pré-parto e pós-parto, sem complicações, ou seja, antes e após o parto sem complicações, uma enfermeira para 6 utentes. Na área da saúde infantil e pediátrica, não é apenas a criança que é abrangida pelos cuidados de enfermagem desta especialidade. Os pais são um alvo também dos nossos cuidados, temos que os adaptar, que os preparar, que os ensinar, instruir e treinar, por forma a eles conseguirem, ou continuarem a conseguir, desenvolver os seus papéis de pais, mesmo após ou durante este ato de doença das crianças. Por isso, as dotações, para serem seguras, terão que ser ajustadas a esta realidade. Neste âmbito, o Colégio de Especialidade está a elaborar um guia de recomendação. Que analise objetivamente e que dê respostas para o apoio a uma tomada de decisão consciente e objetiva no âmbito do dimensionamento das equipas de enfermagem. Através do cumprimento das dotações seguras, poupam-se recursos, mas também existem outros ganhos em saúde, como a preparação e a capacitação dos pais e uma alta mais precoce. Se nós tivermos dotações seguras, isto pode-se fazer com maior efetividade. Efetivamente, preparam-se bem os pais, portanto as crianças vão para casa mais precocemente e em maior segurança, e depois há outros ganhos que neste momento não são tangíveis e que são de difícil determinação, que é como a diminuição do absentismo por parte dos pais ao local de trabalho, toda a dinâmica de família que é menos alterada por esta adaptação. Relativamente às necessidades de cuidados de enfermagem psiquiátrica, estas vão para além dos contextos psiquiátricos. Ou seja, seria redutor encontrar uma resposta para dotações seguras apenas para serviços de psiquiatria, pois esta especialidade abrange, por exemplo, entre outras áreas, a saúde mental, a área da adição e os internamentos orgânicos. É a possibilidade de fazermos aqui uma mudança de paradigma e não de irmos à procura do cálculo das dotações por serviço, mas do cálculo de dotações por diagnóstico de enfermagem e por intervenções especializadas para esses diagnósticos. Note como, a partir daqui, seria possível, em função dos diagnósticos de enfermagem mais predominantes em determinado tipo de serviços, começar a fazer a aproximação às dotações seguras. Na área da especialidade de enfermagem médico-cirúrgica, estamos a trabalhar naquilo que são as respostas do expediente aos pedidos ou mesmo a possíveis denúncias, digamos assim, de dotações inadequadas no âmbito de enfermagem, no âmbito deste colégio. Estamos a trabalhar com um documento que esperamos possa vir a ser um documento estratégico, digamos assim, onde vamos abordar a importância do enfermeiro especialista e das dotações deste enfermeiro especialista nas unidades de cuidados continuados e cuidados paliativos, e estamos claramente a trabalhar também para a área da pessoa em situação crítica sobre aquilo que é a nossa visão e aquilo que nós queremos propor para dotações adequadas. O Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária está preocupado com os resultados das visitas de acompanhamento às unidades dos cuidados de saúde primários que têm feito. De facto, temos
sentido, que as dotações não estão de forma alguma a ser cumpridas, e então dentro das unidades de cuidados na comunidade isso preocupa-nos, porque temos, por exemplo, SCCIs, que é uma equipa de cuidados continuados integrados que faz parte da unidade funcional UCC, em que de facto muitos enfermeiros tiveram que sair, até tiveram que regressar, estavam em mobilidade e regressaram aos hospitais. Então temos aqui no Norte, por exemplo, equipas para 20 utentes, onde há 2, 3 enfermeiros, que é manifestamente insuficiente. O enfermeiro José Lima refere que os ganhos que se podem obter com o cumprimento de dotações seguras se prendem com a maior equidade dos utentes, mais acessibilidade e mais cuidados de enfermagem, mas lança também um alerta. Basta pensar que o Plano Nacional de Saúde é operacionalizado por 40 programas nacionais e se pensarmos só nos programas prioritários, alguns não estão sequer em curso, porque não há profissionais suficientes. Eu diria mesmo que a reconfiguração dos cuidados de saúde primários, se não forem dotados de mais enfermeiros, pode ficar hipotecada. No âmbito dos cuidados de saúde primários, a Ordem dos Enfermeiros foi conhecer a realidade da Unidade de Cuidados na Comunidade Nostra Pontinha, coordenada pela enfermeira Áurea Gomes. Nesta unidade existem 11 enfermeiros, fazendo um total de 413 horas semanais para a prestação de cuidados de enfermagem, divididas pelas diferentes áreas de intervenção da UCC. Pois aqui nem todos os enfermeiros estão a tempo inteiro, estando também destacados para outros projetos. A unidade abrange cerca de 33 mil utentes que estão inscritos em cartão de utente, mas dá também respostas a utentes esporádicos e sem médico de família da freguesia Pontinha Famões. Eu tive que ir à procura do que são dotações seguras e tive que acompanhar o documento para a elaboração do plano de ação da UCC para o triênio que está em curso, do triênio de 2013, 2014 e 2015. Também não é textual, tem muito a ver com a população a que nós damos a resposta, com a área geográfica, com a dispersão geográfica e com as características da população. Quando nós elaboramos o primeiro plano de ação da UCC, nós tínhamos grupos populacionais bem identificados. Isso foi uma mais-valia quando foi atribuído o número de enfermeiros que neste momento temos afetos à nossa UCC. Aqui verificam-se ganhos em saúde. E esses ganhos em saúde são vistos pelas reclamações, que nunca tivemos até agora. Tivemos alguns agradecimentos, o que é reconfortante, e em termos de resposta imediata nós vemos uma evolução em algumas situações. Sendo que nós, trabalhando com a comunidade, nós não temos respostas imediatas. Os ganhos em saúde não são vistos de imediato, são a longo, não é? Quando fazemos sessões de educação para a saúde, são ganhos em saúde, mas que não são vistos de imediato, são vistos mais tarde e esses são difíceis de quantificar. A equipa de cuidados continuados integrados, inserida na UCC Nostra Pontinha, tem disponíveis 175 horas de enfermagem. Mas nós não fazemos só cuidados continuados integrados. Nós temos todas as outras visitas domiciliárias curativas, que são à volta de 60 utentes mês, sendo que a média de visitas são 3 por semana, peço desculpa. Temos 60 camas de cuidados continuados integrados, também com uma média de 4 visitas por semana, incluindo sábados, domingos, feriados. E ainda mais, à volta de 10, 12, que estão à espera de integrar a equipa. Portanto, no total, nós temos, em termos de cuidados continuados, cerca de 150 utentes mês que prestamos cuidados com visitas, em média, 4 vezes por semana. Sabendo que cada visita domiciliária deve ter uma duração de cerca de 60 minutos e esta equipa faz, em média, 190 a 200 visitas, as horas de enfermagem não são suficientes. No entanto, não existe consequências para os utentes. Isto porque a equipa faz um grande esforço, tem às vezes a nível de registros que não são tão minuciosos quanto deveriam de ser, porque nós temos que fazer registros em 3 locais. Físico, portanto em processo de papel,
temos que fazer num aplicativo que se chama o SAPE, que é o aplicativo onde são tiradas as estatísticas, e temos que fazer na plataforma da rede. Nada cruza com nada. Temos muito orgulho naquilo que fazemos, temos recebido efetivamente vários elogios, nunca tivemos uma reclamação, o que é um sinal de qualidade. E, efetivamente, tanto os nossos utentes, a quem prestamos cuidados, como os familiares, atendendo a que temos um projeto de formação de cuidadores formais e informais, que está ligado a esta vertente, têm-se mostrado muito satisfeitos e a melhoria dos cuidados prestados no domicílio por estas pessoas, com a nossa supervisão, tem estado a trazer frutos muito positivos e ganhos em saúde, obviamente, diminuindo as úlceras de pressão, enfim, que é um dos critérios dos cuidados. Na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa existem 128 enfermeiros distribuídos pelos diversos equipamentos. Na extensão de Telheiras, na Unidade de Saúde do bairro Padre Cruz, existe um enfermeiro por cada 1.200 utentes e um enfermeiro especialista por cada 1.900 utentes. A enfermeira diretora da Direção da Saúde, a enfermeira Anabela Santos, explica as mais-valias destes rácios. Os profissionais vão estar mais satisfeitos, prestam melhores cuidados, o absentismo vai ser menor e isso vai se refletir nos cuidados, nos bons cuidados prestados ao utente. Tanto a satisfação do utente como a satisfação do profissional vão ser uma das mais-valias para essa dotação segura. Quando nós às vezes fazemos escolhas baseados em alguns critérios que possam ser a economia, por exemplo, e percebemos que conseguimos colocar num espaço mais doentes, se não tivermos em conta a dotação adequada dos enfermeiros e a diferenciação desses enfermeiros, podemos estar a contribuir para termos muito mais problemas e, portanto, estamos a poupar por um lado, mas estamos claramente a gastar por outro. A gastar não só vidas, mas a gastar recursos, porque sempre que um doente o seu estado agrava, vamos ter mais complicações em saúde. Mas o que falta para que as dotações seguras sejam uma realidade nas organizações? Falta, sobretudo, decisão política. Falta, sobretudo, coragem para reestruturar aquilo que os vários relatórios, os vários estudos, a evidência científica já demonstrou. Portanto, o estudo está feito, os problemas estão identificados, as soluções também estão identificadas. De acordo com um estudo publicado na revista Lancet, quando se adicionam no hospital pelo menos 10% de enfermeiros licenciados, a mortalidade diminui em mais de 7%. Os utentes têm direito a cuidados de enfermagem seguros e de qualidade. Por isso, a enfermeira Lúcia deixa um apelo aos cidadãos. A Ordem dos Enfermeiros recomenda aos cidadãos que comuniquem à Ordem dos Enfermeiros as situações que identifiquem de carência de profissionais. Neste momento, em alguns serviços existem doentes em quantidade superior face ao número de enfermeiros existentes, tornando muito difícil a resposta adequada às necessidades dos doentes, agravando ainda mais com o aumento dos horários de trabalho dos enfermeiros, das 35 para as 40 horas, o que não lhes permite o descanso para recuperarem de jornadas de trabalho bastante exigentes.